Vai começar mais um vídeo no nosso canal aqui no YouTube. Aproveita, clica aqui, se inscreve e também marca o sininho para você ser avisado dos novos vídeos. Vamos lá! Olá! Nós vamos começar mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 22º episódio, 12º episódio em tempos de isolamento social, e hoje a gente tem uma novidade. A gente vai fazer uma entrevista com a professora Tatiana Pará, que é professora do Instituto Federal do Pará, em Castanhal. Nós vamos hoje falar sobre empoderamento feminino no fascinante mundo do geoprocessamento e do sensoriamento remoto. A professora Tatiana Pará, que eu vou me dar o direito de chamar de Tati Pará, como ela é conhecida, é engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural da Amazônia, é especialista em geotecnologias, tem mestrado no IME, no Instituto Militar de Engenharia, e, como eu falei, ela hoje é professora no Instituto Federal do Pará, em Castanhal. Eu queria também salientar o seguinte: o podcast vai ao ar hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, que é dia do meu aniversário, quando eu completo 51 translações, o início da 51ª translação, mas parece que em tempos de quarentena a gente não conta. Segundo o que já me disseram, minha mulher já me disse que a gente não contabiliza, então vai ficar para o próximo ano. Então eu recebo um presente que é a presença da professora Tatiana, a quem eu passo a palavra para a gente começar esse nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professor. Olá a todos que estão aqui. Parabéns, professor. Que alegria comemorar junto contigo o teu aniversário. Tudo bem que a gente não vai contar esse ano, mas é um momento de reflexão, né? E, na verdade, a gente que agradece esse presente que é o teu trabalho, colaborando, né, com o podcast, com os vídeos, com as atividades, enfim, eu acho que a gente que ganha nesse dia especial. Agradeço também o convite por participar aqui do podcast e eu acho que é isso. Vamos lá, que eu estou super empolgada aqui para a gente falar um pouquinho desse tema que eu adoro muito, que é desse empoderamento feminino. Maravilha. Nós trouxemos a professora Tati Pará porque ela é fundadora do grupo Meninas da Geo. É um trabalho muito bonito. Agora, nesse período de isolamento social, ela promoveu um curso de geotecnologias que estava sendo realizado no Facebook, e eu tive a honra de trabalhar, né, de dar uma palhinha na questão de como adquirir imagens de satélites, e achei muito interessante esse processo e queria que você falasse um pouco sobre o projeto Meninas da Geo para a gente começar a falar sobre essa questão do empoderamento feminino. Legal, professor. Partindo do ponto do curso que o senhor mencionou, o curso ele era uma estratégia dentro do nosso projeto, é um projeto de extensão protocolado no IFPA, e hoje ele está na UFRA, através de um termo de cooperação com a professora Thaís Braga, então ele é interinstitucional. E ele era um planejamento já de 2019, que a gente queria lançar o nosso primeiro EAD, né, de forma gratuita e na rede social. E coincidiu, né, infelizmente, com a pandemia, e a gente inaugurou aí essa onda de atividades EAD com o nosso curso, foi em março ainda. E aí, professor, a ideia de usar o Facebook partiu, inclusive, de uma proposta, uma discussão dentro do nosso grupo, em que as minhas meninas, né, as nossas alunas e alunos do campus, possuem dificuldades com acesso à internet, né? Tanto em questões locais, né, falta de antena, enfim, o sinal muito ruim, como questões financeiras também, de pagar um acesso adequado de Wi-Fi, né, algo nesse sentido.
E surgiu, né, dentro disso, a ideia de uma aluna que foi, professora, olha, eu uso o Facebook pelos meus dados do celular ilimitados. Então, talvez seja a única maneira que eu vou conseguir contactar pelo meio, né, virtual com a senhora. Eu falei, poxa, então vamos. E a escolha dessa plataforma, né, foi muito legal porque a gente percebeu o quanto que ela era útil. Não era apenas, né, ver a vida de todo mundo, mas a gente pôde perceber que permitia, né, as videoconferências, enquete, perguntas e respostas, questionários, uma dinâmica bem prática de discussão, de conversa, de troca de material, enfim. Então, inclusive eu dou a dica aí para quem quiser, pode fazer pelo Facebook, que a plataforma está bem legal. E aí, essa proposta, né, ela é um pouco, engloba, na verdade, um pouco do que todo o projeto. Ele é um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Né? Ele os 3 eixos, por quê? A gente, quando chama as nossas meninas, a gente faz um trabalho de ensino. E aí, para falar do ensino, eu vou voltar um pouco no tempo. Como surgiu o grupo? Eu conheci o grupo através de um evento lá no Pará, que foi o FLISOL, que é o Festival Latino-Americano de Software Livre. Eu já trabalho com software livre há 10 anos, então, a partir desse evento, um amigo de outro campus, ele apresentou um projeto chamado Meninas Digitais. E aí, até então eu não conhecia, em 2018, né? E ele falou que dentro da Sociedade Brasileira de Computação estava havendo, né, uma movimentação de empoderamento feminino e que estava promovendo projetos que fizessem inclusão de mulheres e o fortalecimento para a manutenção dessas alunas nas aulas, nas instituições. Porque estava ocorrendo muita evasão, principalmente do gênero feminino. E aí eu falei, puxa, legal, caramba, né? Não sabia desse projeto. E aí fui lá, entrei no site, procurei. E como o senhor falou, eu sou agrônoma de formação. Entretanto, né, dentro da agronomia a gente consegue percorrer aí vários caminhos, várias trilhas. Dentro delas eu encontrei as geotecnologias, né? A cartografia, a topografia e o geoprocessamento, junto com o sensoriamento remoto, que, né, deixa a gente apaixonado. Sim. E eu falei, meu Deus, calma, mas eu sou agrônoma, eu lido com as ciências agrárias, o que eu vou fazer aqui na sociedade de computação? E aí eu estava assim, eu disse, tá na minha cara, tá óbvio, né? E aí eu falei, não, cara, sem geoprocessamento, né? Sem informática e computação não tem geoprocessamento. Claro. Na verdade, ele sai, o conceito surgiu pelo avanço da tecnologia, da informática e da computação. Ora, então eu sou da computação também. Com certeza. Exato. E aí eu entrei em contato, né, com a Sociedade Brasileira de Computação, expliquei que eu estava muito interessada nesse apoio, nesse reforço. E eu elaborei esse projeto, né, que visava fazer o fortalecimento das meninas, principalmente nas instituições, a exemplo do IFPA Castanhal, no curso de Agronomia e Agropecuária, então surgiu aí das Ciências Agrárias, para que a gente conseguisse incluí-las no mercado de trabalho de geotecnologia. Né? Como? Promovendo ensino, pesquisa e extensão dessas áreas, né, de sensoriamento remoto, de geoprocessamento, da própria computação e programação, né, com Python, banco de dados. Né? Então, são coisas que estão no dia a dia do geoprocessamento e que na instituição a gente não estava dando o devido valor. E aí, em 2019, eu consegui protocolar ele na Sociedade Brasileira de Computação e eles acataram o pedido, né? E foi que a gente virou Menina Digital. Sim. Então, nós somos chancelados pela Sociedade Brasileira de Computação como Meninas Digitais, que é exatamente esse empoderamento feminino nessa área. E aí, até porque o curso de agronomia não tem uma quantidade muito grande de disciplinas de geoprocessamento, né? Eu dou aula para agronomia aqui na universidade e é talvez a única, uma das poucas disciplinas que dizem bem superficialmente
Olha, existe isso, mas você não vai ter acesso porque você não tem os pré-requisitos para isso, né? Exatamente, exatamente. Aqui na UFRA, a gente já tem uma cadeira ali, uma disciplina que já está envolvendo até programação junto do curso de agronomia. Mas isso porque o histórico da instituição e também porque ela lançou o curso de cartografia e agrimensura, acho que contactou ali com agronomia, né, misturou e tudo Sim. mais, deixou mais robusto. Mas no IFTA, não, né, não tem realmente como o senhor falou. E aí, como é a minha área, né, e a gente é apaixonado por isso, eu queria puxar a galera para o meu lado. Eu sei, plantar, óbvio, é muito necessário, a gente precisa, mas, né, vamos Exato. também fazer outras coisas. E aí, né, é interessante que lá no grupo das meninas digitais da SPC, eu já olhei todos os projetos que tinha lá, a gente é o único da área de geoprocessamento. Entendi. Então, isso é bem bacana, né? Talvez esse destaque ocorreu por estar dentro de um meio e se diferenciar nesse ponto. E aí, sim, na instituição eu também protocolei ele como um projeto de extensão, né? Por que de extensão? Porque a ideia, né, quando a gente chama essas meninas, a gente faz um processo de nivelamento, um processo de acompanhamento, para que a gente, eu, mais algumas outras colaboradoras, ensinem algumas partes que elas não viram no curso, e dentro dessas partes incluir a cartografia básica, que a gente não tem tanta robustez ali nessas emendas, né? Um pouco de computação informática, né? Nem todas vão para o lado da programação, mas a gente tenta. Certo. E do geoprocessamento da parte teórica, né? Porque o que a gente vê lá na disciplina do curso, ela é bem prática, né? Vamos fazer um mapa, vamos pegar a imagem, vamos fazer uma classificação, e aí não dá tempo, né? Pela carga horária da teoria. E aí a gente faz esse trabalho por trás ali da teoria. E, né, como condição participante desse curso, é que a gente que participou dessa capacitação, desse nivelamento, replique esse trabalho. Sim. E aí, quando a gente fala em replicar, né, ele vai além da instituição. Então, a gente, como no meu instituto a gente trabalha com ensino médio, superior e até pós-graduação, a gente capacita o time das meninas e elas vão capacitar as meninas do ensino médio e também da pós-graduação a gente já teve esse contato. Que legal. E a partir daí a gente sai do muro da instituição, vai em outras instituições também fazer esse relacionamento de capacitação, né, de troca de conhecimento e de empoderamento. E aí essa parte do empoderamento ele nasce pelo reconhecimento dessas meninas, né? Quando a gente criou lá o grupo, eu sempre perguntava: meninas, por que vocês querem entrar nesse grupo? Né? É um grupo novo, vocês ainda não sabem muita coisa. Ah, professora, porque eu não sei, na hora da aula, professora, o professor não deixa nem a gente pegar em tal coisa, né? No equipamento, a gente não isso, não aquilo. Então, pontualmente, né? Isso foi discutido já no meu instituto e ocorre dentro de sala de aula, né, como eu posso dizer, uma omissão das meninas em se destacar na disciplina pela metodologia, pela pedagogia que está sendo colocada na sala de aula. Entendi. Entendeu? E aí, quando você via no 7º, 8º, 9º semestre, você não via um TCC de uma turma de 50 pessoas que incluía uma geotecnologia qualquer. Não era interessante, né? Era mal vista. Inclusive, ela é chamada da famosa rasga-beca, essa disciplina. Eu falava, gente, mas é tão fácil. Fácil para quem sabe, né? E como qualquer disciplina. Com certeza. Então, foi um pouco, né, dessa dinâmica local, né, que me fez dizer, calma, eu acho que essas meninas precisam de um pouco mais de apoio, precisamos clarear e mostrar para elas que não é esse monstro todo, que é possível e que é viável, né? Então, é através, como a gente sabe que é da educação, que a gente transforma, né, individualmente.
E o nosso trabalho é esse, né? Transformar, mostrando para as meninas que geoprocessamento é possível, e é possível com software livre, é possível com imagens gratuitas, é possível com rede de colaborações que a gente tem, não só no nosso local, mas no Brasil inteiro, como o senhor, eu lhe incluo nessa rede de colaboração, né, junto com a gente. E é isso. Esse é as Meninas da Gel. Maravilha. E a questão do nome, Meninas da Gel, você pode explicar um pouquinho para gente? Sim, sim. A escolha desse nome, né, ela foi uma escolha coletiva de algumas meninas que estavam lá e a gente debateu muito sobre ele, muito, assim, foram dias, semanas, acho que chegou meses, e a gente conversando sobre o nome e a logo. E uma das pautas dentro dessa escolha, né, é que a gente não é um grupo só de meninas e só para meninos. Maravilha. É um grupo que a gente quer promover a igualdade, né? A gente está dentro lá da nossa ODS, sim. A ideia é promover a igualdade e o respeito, né, com as mulheres dentro do mercado de trabalho, dentro da agronomia, da geotecnologia e computação. E aí a gente ficou, mas e aí o nosso nome, né? Como é que não vai parecer só de meninas e para meninos? Sim. E aí existe, né, uma mensagem subliminar por trás disso, que na verdade nós somos meninas, somos da geotecnologia, né? E aí ganhou um apelido de Meninas da Geo. E muitas vezes, professor, nos nossos processos de seleção, nos nossos cursos, os meninos chegavam próximos da gente e falavam assim: professora, eu queria muito participar, mas eu não vou participar com esse nome. Não. Não vou ser uma das meninas, né? Não. Se você fizer Meninos da Gel, não, Meninos do Gel, eu vou, senão eu não vou. Aí, né, essa discussão a gente sempre trazia para os nossos debates e para você ver como um nome, né, muda a vida, a rotina e o trajeto das pessoas. Sim. E aí, ele é o nosso carro-chefe de discussão. Quando a gente chega em algum lugar, em algum ambiente, em alguma atividade com meninas da GEL, né, vem o questionamento, não seria do geoprocessamento? E a gente falou, não, da geotecnologia. Porque a gente vai valorizar os nomes femininos, né? Sim, claro. E uma das coisas que a gente sempre pergunta para os meninos que se impactam, né, com esse nome, não são todos, mas alguns, a gente pergunta assim, se fosse Meninos do GEL, você acha que alguma menina deixaria de fazer esse curso porque viraria menino? Não, professora, mas é diferente. Eu sei, é isso que a gente quer discutir. A gente quer te dizer que a gente vai te ensinar a geoprocessar do mesmo jeito. Você não vai mudar a sua opção, seu gênero, nem seu afeto. Não vai. Então, esse é o nosso primeiro diálogo dentro de um curso, dentro de uma atividade, dentro de uma vivência nesse mundo aí acadêmico e profissional. É debater o nome, né? Sim. E aí é muito legal isso, porque sempre, num curso, sempre vai ter alguém que vai dizer, mas por que não meninas da GEL? Ou, né, como já ocorreu na instituição, brincadeirinhas de dizer, nós precisamos ter um grupo de meninos da GEL, não pode ter só meninas da GEL. E a gente, né, continua dizendo que, na verdade, é um grupo amplo, ele é um grupo de igualdade, que a gente não quer excluir, a gente, pelo contrário, quer que os meninos estejam com a gente. Só que eles não querem, eles não se dão o direito não de se permitem, permitir, né? Esse querer, de se permitir compreender o que a gente está querendo dialogar, que a gente precisa mudar, né? Porque nenhum nome, né, não vai mudar a nossa vida, mas a deles muda, né? E é muito interessante. É muito interessante a gente pensar dessa forma. Eu trabalho na universidade, mais na região Centro-Sul, né, na capital do país, e o debate é muito intenso e muito rico. Eu vejo, por exemplo, o nosso centro acadêmico de ciências ambientais, né? Eu sou do Instituto de Geociências, a gente atua na geologia, na geofísica e nas ciências ambientais, mas eu preferencialmente trabalho nas ciências ambientais.
E houve toda uma discussão muito rica e muito produtiva no âmbito do centro acadêmico e que chegou ao colegiado, que é um consórcio, né, de unidades acadêmicas, a questão do assédio dentro do ambiente universitário, não só por parte de professores, mas por parte dos colegas também. E o assédio nos dois sentidos, porque há uma necessidade de se discutir, porque não, é homem que está sendo assediado, então não precisa dizer porque está se dando bem. Não, não é assim, é uma questão de respeito, é uma questão da gente ter uma tranquilidade nas relações. E é engraçado porque você comentou as meninas não terem muito acesso. Eu vou te dar um relato. Eu, há muito tempo, tenho optado em orientar meninas do que meninos. Por quê? Pela seriedade com que elas conduzem seus trabalhos. Eu nunca tive um estudante de PIBIC que desistiu. Estudantes, homens, vários. Chegaram no final e disseram, não deu conta. Claro, você tem pessoas que passam por processos de adoecimento. A gente está tendo dentro do ambiente universitário hoje um adoecimento muito grande, principalmente questões psicológicas. Esse momento, inclusive, é bastante complicado, mas a gente percebe sempre uma responsabilidade maior, um engajamento, uma competência, uma vontade de fazer. Eu tinha, por exemplo, uma orientanda na graduação, hoje ela faz doutorado no INPE, a Marcele. Ela conduzia os meninos, parecia a mãe deles, sabe? Ela ia ensinando os passos, fazia tutoriais e tal. Então, eu sempre tive muito mais retorno, muito mais eficiência com as alunas do que com os estudantes, com os alunos. Eu acho interessante isso, porque se eu fizer um levantamento estatístico da minha audiência, por exemplo, nas redes sociais, ela é um pouco mais masculina do que feminina. Ela, hoje, eu diria que estaria aí em torno de 60 para 40. Mas quando eu pego as minhas estudantes, eu começo a perceber que há um predomínio masculino, e quando eu começo a avaliar determinadas postagens, eu tenho um predomínio masculino. Então eu vejo que essa iniciativa de vocês de ingresso, né, de uma discussão de gênero e de acolhimento, né, porque é importante a gente colocar todos nesse processo. Eu me sinto lisonjeado de fazer parte, como colaborador, de uma estratégia como essa, né, de poder dar um curso, independente da minha questão de gênero, eu poder dar um curso para poder melhorar a vida das pessoas. É muito interessante. Eu vejo que dentro da Universidade de Brasília, as discussões de gênero, elas estão já caminhando para um nível de maturidade por parte dos estudantes muito grande. Mas eu imagino que em outras regiões do país isso ainda seja muito complicado por uma questão de uma tradição histórica masculina. Apesar de, por exemplo, no Nordeste você ter um matriarcado muito forte. Eu sou de origem nordestina, né? Minha mãe é do Rio Grande do Norte, e a gente sempre viu uma estrutura formada por mulheres fortes que definiam toda a estratégia familiar e os homens como provedores, mas meio que ficavam ali na frente até por um incentivo delas para mostrar que eles eram chefes de família, mas quem definia tudo eram as mulheres. Né? Então eu venho dessa tradição. A mulher nordestina ela tem essa característica muito forte de determinação, de dizer como é que o menino vai andar, de como é que ele vai se vestir. Então, assim, os meninos pequenos eles ficam muito ali sendo tutoriados e tal pelas mães, e é uma presença muito forte. E depois eles procuram, né, essa reprodução nas suas mulheres, então elas acabam também fazendo esse papel. E é muito interessante essa questão. Mas em termos de mercado de trabalho, eu acho que são realidades regionais muito distintas. Mas eu sou procurado preferencialmente pelas estudantes para fazer iniciação científica, mestrado, TCC, mestrado, doutorado. Elas têm mais eficiência. Se eu pegar, por exemplo, as doutoras que eu formei, elas publicaram muito mais do que os doutores que eu formei. Até hoje eu tenho ex-alunas
que me mandam mensagem dizendo: Gustavo, olha, aquele pedacinho da tese eu mandei para tal periódico, foi aceito. Então ficam me relatando, não estou nem sabendo direito o que está acontecendo, porque elas já estão nas suas universidades, tocando suas vidas, e até por uma questão, muitas vezes, de gratidão, ou pelo fato de ser da tese, aí me notificam e tal. Então é assim, eu tenho uma dinâmica de produção muito intensa com as meninas da GEL, né? Do que com os meninos do GEL, né? E isso que tu falaste, professor, é muito perceptível. Assim, foi bem claro, e é uma das questões que a gente fala. A gente fez uma iniciação, né, a um estudo do feminismo. Ele não é intenso, não é a minha área, mas eu ando estudando um pouco mais e, na medida do possível, as meninas também estão fazendo esse estudo. E é um pouco desse estereótipo. E tu claramente apresentaste ele, né? A gente não pode errar, professor. A gente não pode se dar o luxo de abandonar o nosso projeto. Porque a gente, como eu te falei, né, eu dentro do meu projeto acadêmico, eu planejei meu projeto familiar. Sim. Eu parei, meu esposo não parou, né? E, então, é diferente algumas questões e a sociedade não permite que a gente erre, né? Não permite que a gente desista. Exato. Né? Por quê? Porque a gente tem que ser forte sempre. Isso é um estereótipo que a gente gostaria de quebrar. Saiu um estudo agora sexta-feira, eu acho que foi sexta-feira, pelo menos foi na sexta que eu li, do IBGE, mostrando que as mulheres estão trabalhando muito mais nesse período de isolamento social. Eu vejo aqui em casa, né? A gente manteve as nossas... a gente tem uma pessoa que cozinha, né, todo fim de semana para fazer a alimentação da semana, né, bota em marmitas. Aqui em casa somos todos adultos, né, até o meu mais novo tem 21 anos, então é mais fácil, né, do que com criança pequena nesse momento. Mas, assim, a gente tem uma pessoa que vem uma vez por semana também para fazer a arrumação, né, uma faxina mais intensa. Nós suspendemos a vinda delas, né? Mantivemos os salários durante esses meses todos e o tempo que for necessário para que elas possam se manter. Mas a minha esposa está em teletrabalho e eu também. Mas o ritmo dela é muito mais intenso, porque de repente ela para o teletrabalho, vai ver o almoço e daqui a pouco vai arrumar uma coisa, ajustar um outro negócio e tal. Até os meninos falam, né, que eu tenho que participar mais. Eu falei, claro, vamos lá. Então... eu estou tirando a louça da máquina, botando roupa na máquina, enfim, arrumando aqui, ajeito dali e tal. Mas é uma realidade bastante interessante, né? As mulheres estão trabalhando mais nesse período porque estão em casa desempenhando seus papéis de mãe, né? Acabam assumindo também as questões de alimentação muitas vezes, porque as pessoas que nos auxiliam estão também, né, isoladas, e precisam, né, desse apoio para que se mantenham nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a gente continua trabalhando, e trabalhando muito mais, porque a gente entrou numa neurose. A gente hoje responde o WhatsApp durante o período de férias, coisas de trabalho durante o período de férias. A gente responde uma mensagem ou entra numa reunião de trabalho às 9 da noite, sendo que o expediente acabou às 6, enfim. Ah, não, mas você é dedicação exclusiva. Tá, dedicação exclusiva não significa que às 2 da manhã eu estou à disposição para fazer um trabalho, né? Então é bastante complicado, e eu acho fundamental isso. Mas você tocou num ponto que eu acho muito interessante e eu queria discutir contigo. Eu notei, né, hoje cada vez mais, a minha filha, ela é uma pessoa que defende esses aspectos. Ela está agora terminando o curso de Direito e ela fez um trabalho sobre condições da população carcerária feminina, né, de acordo com tratados, né, e convenções internacionais e tal, e os problemas são diversos. Muito interessante o trabalho dela e eu tive a oportunidade de fazer a revisão de forma, né, de ABNT. Então, e ela sempre foi uma pessoa muito correta, muito atenta às questões, né? Então, eu tenho dentro de casa alguém que me lembra o tempo todo que não posso fazer isso. Por exemplo, se eu disser para ela, não, é porque você é mocinha, ela fica, né, doente com esse tipo de coisa. Então, eu não posso... Às vezes eu provoco, mas só para ver a resposta. Mas eu vi, por exemplo, eu tenho acompanhado vários grupos que discutem tabus, comunidade LGBT, enfim,
empoderamento feminino, a questão do racismo agora nos Estados Unidos, e que a gente traz toda uma reflexão para a nossa sociedade, enfim, para as nossas universidades, para a nossa vida, que é fundamental para a gente poder avançar. E eu confesso que eu fiquei um pouco triste agora, no final do mês de maio, né? Dia 29 é dia do geógrafo, eu sou geógrafo de formação, dia 30 é do geólogo, eu trabalho no instituto com geólogos. Então todos nós fizemos manifestações do tipo, poxa, feliz dia, né, do geógrafo, parabéns aos geógrafos, mas com uma questão mais ampla. E de repente eu me deparei com algumas postagens assim, parabéns geógrafas, parabéns geólogas. Aí eu falei, pô, mas eu não mereço os parabéns e tal, né, nesse sentido. Talvez, não sei, porque soou para mim, eu posso estar completamente errado, mas soou para mim como uma forma de você afirmar segregando. E eu acho legal a afirmação agregando, acolhendo, colocando as pessoas todas juntas, né? Porque somos... Eu vi um post ontem que eu achei genial, eram 3 ovos de cor diferente, um mais escurinho, um vermelho e um branco. E quando quebrava, eles eram iguais. E era justamente uma discussão sobre racismo, né? Assim como eu vi alguns anos atrás, e até repostei, achei muito legal, o esqueleto de diversas pessoas e dizia, esse aqui é negro, esse daqui é gay, esse daqui é asiático, esse é índio e tal. E era a mesma figura, porque somos... Né? Uma discussão que eu acho legal quando se fala, qual é a raça? A minha é humana, né? A minha é humana. Eu sou um indivíduo pardo, autoafirmado, né? De origem indígena, predominantemente, né? Na região de onde venho, mas de raça humana. Eu sou da raça humana, né? Então eu queria que você comentasse um pouco se talvez essa discussão que você tem com as meninas da GEL possa me esclarecer essa questão do feliz dia da geógrafa ou da engenheira cartógrafa e tal, e a gente ingressar nesse processo também. Legal, professor, muito bom. Assim, o primeiro passo já é o questionamento, né? E que se te chamou a atenção, isso é bom, significa que está atingindo o público. Assim como as discussões de gênero, do racismo, né, da inclusão como um todo, ela sempre parece ser, né, segregante, a gente tem que partir do processo histórico. Né? Como eu falei, não é a minha expertise falar de feminismo, mas o que eu já li, né, um pouco que contribuiu na minha formação, parte o seguinte... Por que geógrafo não nos atinge, né? Porque geógrafos não nos deixa mal, geógrafos pode deixar alguém mal. Então, é um pouco dessa reflexão. E aí, né, para a gente não se alongar muito, eu tenho estudado um pouco de empreendedorismo também. Sim. E dentro desse processo de empreendedorismo, né, eu não vou abrir uma empresa ainda, talvez, né, depois que me aposentar, né, funcionário público não pode. Mas no processo de empreender como construção educacional e social, inclusive. Claro. Né, porque a gente não precisa vender necessariamente um objeto para empreender. Sim. E aí é um pouco desse processo. E o que eu li muito, eu estudei muito, sobre o empreendedorismo, né, e me juntando ali com o feminismo, é a questão do marketing. O marketing é fundamental. Eu amo marketing. É tudo, né? Marketing. É tudo. É com tudo. E aí, uma das questões do feminismo, ou de qualquer processo de minoria, né, é quando a gente encontra um espaço de fala como o nosso, o seu, o meu, a gente possa usá-lo para buscar resgatar exatamente essa minoria que não é uma minoria, mas que ela está sem o espaço de voz. Certo. E para isso a gente precisa fazer com marketing, porque o marketing atinge. O marketing alcança as pessoas. Né? Então, nesse processo todo que a gente cresceu dentro do patriarcado, como você mesmo deu exemplo, lá no Nordeste a gente tem uma estrutura da mãe, né? Como carregando a família, mas é o pai que é o forte, que vai para o sertão ou que resolve todos os problemas. Né? Exato. Isso é uma construção histórica do patriarcado, né? E é uma questão também europeia que veio para cá, no sentido ali do homem manda, né, na mulher e os brancos mandam nos negros. Esse é o processo.
Certo. E aí, é um pouco do que eu trabalho, né, dentro do grupo, é esse empreendedorismo da mulher mesmo, no sentido de divulgá-la, de chamar atenção, de provocar que alguém se sinta, ei, calma, eu não quero ser menina da GEL, eu quero ser menina da GEL. Eu digo, opa, é agora que a gente vai abrir o espaço para falar, né? Com certeza. É uma estratégia de marketing mesmo, professor, é uma estratégia que talvez eu e todos os outros grupos, eu pelo menos não conversei com os outros grupos sobre fazer essa estratégia de marketing juntas, mas a gente sempre, quando vai fazer alguma postagem, a gente sempre não segrega, mas separa, né? E fala com os dois públicos. A gente fala, olá meninas e meninos, olá geógrafas e geógrafos, Sim. olá mulheres e homens, né? Como um processo de marketing mesmo. E isso também é um processo de empoderamento, tanto nosso, enquanto grupo, enquanto das pessoas que estão nos ouvindo. Porque a gente já teve relatos, muitos assim. As meninas, elas se sentem mais confortáveis em chegar com a gente e dizer, caramba, professora, eu não sei. Caramba, professora, eu passei por isso. Caramba, professora, eu estou naqueles dias. Professora, fiquei grávida, e agora? Certo? Então, são assuntos que, quando você vê um grupo recheado de mulheres que estão atentas a isso e que estão dispostas a te ajudar, você se sente mais à vontade disso. E isso pode ter refletido, professor, nas tuas orientandas, né? Não acompanhei todo o teu processo de seleção, mas pelo que tu contaste, você teve uma conquista aí que as mulheres, na verdade, conquistaram mais a parte acadêmica, publicações, do que talvez os meninos, né? Vamos pensar assim. Isso pode ter sido uma forma de empoderamento, talvez, indireta. Quando a tua primeira menina não desistiu da pesquisa e que alcançou a publicação e que foi para uma segunda etapa, um mestrado, um doutorado, a outra menina viu, caramba, esse professor não é um monstro. Caramba, entendi. Esse professor deve ser legal. Tu é doido? Não. Esse professor não deve assediar as meninas. Eu vou lá com ele. Vou lá, o não a gente já tem. Então, isso, né, talvez tu fizeste de uma forma indireta, por saber que tu tens uma filha, uma esposa, familiares desse envolvimento, né? E a gente não pode negar também a questão educacional, teu nível de educação, teu nível de vivência no mundo, né, com a diversidade. Isso tudo, talvez indiretamente ou diretamente, né? A gente eu não posso afirmar agora, refletiu nas tuas ações. E Entendi. É isso que a gente quer quando um professor homem, né, com uma carreira já muito consolidada, ele não assedia a mulher, ele não chame ela de mocinha, ele não diga que o cabelo dela tá bonito hoje, e que ele diga, vamos publicar, publica, eu te ajudo, é isso que a gente quer. Eu reparo quando elas cortam o cabelo, sabe? Assim, elas dizem que eu sou talvez o único que repara algumas coisas. Pronto. Aí eu falo, é o meu lado feminino, né, que é bem aflorado, eu sou um cara muito sensível. E é uma coisa interessante porque minha sala sempre foi um consultório de acolhimento, né? Eu, durante muitos anos na vida, eu fiz... sou espírita, né, de religião, e trabalho na Comunhão Espírita de Brasília há muitos anos. E durante muito tempo eu fiz atendimento fraterno, que é você receber as pessoas, ouvir as pessoas. Então você tem toda uma estratégia, você faz cursos, né, de como ouvir, de como se sensibilizar, de se solidarizar, acolher, né? Então é interessante porque eu sou um dos poucos na universidade que não deixa a porta fechada, né? Quando eu estou na minha sala, a minha porta está sempre aberta. E é engraçado porque às vezes eles chegam e falam, professor, o senhor tem um tempinho? Eu falo, cara, eu estou muito, mas muito enrolado agora. Não, mas é rapidinho. Aí entram e conversam e tal. E normalmente me procuram não para falar de ciência, não para falar de sensoriamento remoto, mas para falar de vida, né? De chegar para mim e dizer, olha, professor, estou passando por tal situação e tal, como é que eu posso, né, trabalhar essas questões. Mas quando houve essa discussão de assédio, eu fiquei impressionado com a quantidade de relatos, né, dos estudantes, não só com relação a professores, mas dos próprios estudantes, e como é importante a gente trazer essa questão. Eu vejo que essa estratégia de marketing realmente funcionou, porque
não é por maldade, até pode ser ignorância minha, né? Porque eu sou de uma geração em que a gente usava o gênero masculino como algo para toda espécie, né? A língua Então, portuguesa ainda é assim, né? Então, até hoje me soa esquisito quando eu vejo alguém falando boa tarde a todos e a todas. Eu acho assim que, assim, falou para todos e para todas, né? Mas é uma questão que eu a cada dia aprendo mais, e é por isso que eu quis, né, nesse primeiro nosso episódio do podcast, falar sobre um tema que é tão amplo e com uma pessoa que está envolvida nesse processo e quem eu admiro bastante, porque vejo, né, não, mas é sério, eu admiro mesmo, porque eu vejo como deve ser difícil para as meninas num local em que você tem pouco acesso à informação, à internet, a dados, né? A estratégia, por exemplo, de Facebook, para mim foi muito interessante, justamente porque as pessoas acessam com pouca disponibilidade de acesso. Então, para mim é um aprendizado constante. É um aprendizado constante. Eu aprendo com os meus filhos constantemente. Não, pai, você não pode falar isso, porque não é politicamente correto. Falar, legal, né? Eu venho de uma sociedade que está mudando com uma velocidade enorme. E eu estou sempre aberto a essas mudanças justamente porque eu acho que a gente não envelhece quando a gente convive com os estudantes. A gente está sempre trabalhando com a meninada e está sempre se mantendo ali, né? E eu tenho que estar atento a tudo isso. Eu não posso fazer determinadas piadas, não sou de fazer piada em sala, acho horroroso isso, mas eu não posso fazer determinadas brincadeiras porque são ofensivas. E é legal que alguém chegou para mim dizendo, não pode. Não pode. Isso é legal, porque eu estava vendo outro dia um programa sobre questões de humor, falando sobre os Trapalhões, que era o grande grupo de quando eu era criança, né? E é uma brincadeira politicamente incorreta o tempo todo. Talvez hoje eles não teriam espaço, né? Mas a minha geração morria de rir domingo à noite, antes do Fantástico, assistir os Trapalhões e ver aquelas piadas bestas e tal, e que eram homofóbicas, eram misóginas, enfim, mas que tinha toda uma questão cultural que está mudando, e que bom que está mudando, né? Mas diga. E aí, professor, a recíproca é verdadeira, né? Eu lhe admiro muito, é muito legal saber que o senhor me considera assim, né? Claro. Isso nos empodera, então ouvir, né, de uma pessoa tão renomada que o nosso papel também está alcançando. Aí em Brasília, né, a UNB, para a gente é uma honra, para as nossas meninas que estão aqui do ensino médio, do ensino superior, também é uma honra ter isso. E esse é o nosso papel, professor como professores, né? Uhum. Acho que o seu como papel, educador, né? Exato, o educador ele precisa abrir esse espaço. E você falou uma coisa muito interessante, que a gente está numa geração, eu sou um pouco mais nova que o senhor, mas o senhor já passou por uma geração que não teve essa diversidade num período de tempo grande ainda. Eu talvez já tenha tido contato maior com a diversidade. Sim. Né? Então é um processo de construção também individual. E só de saber que a sua sala fica aberta, né, já transforma o seu setor, tenho certeza, já transforma uma turma. E é isso que a gente espera dos nossos educadores, que a gente consiga fazer essa transformação, né, diariamente. Não é fácil. E aí, só para a gente falar ainda sobre esses gêneros, agora não é só todos e todas, são os TODEX ou TUDES. Que é o que tem um X no final, né? Eu estava lendo isso e não estou entendendo. Eu tenho que aprender essas coisas com muita... Por isso que eu gosto de bater papo, para a gente ir aprendendo, né? Exato. Então, pensando, né, na comunidade LGBT, que também passa por todo esse processo que a gente está vendo, de falta de inclusão, de acesso, né? É um grupo que eu venho tentando conquistar para as meninas da GEL, mas ainda não consegui conquistá-los. Mas é um grupo que eu gostaria de estar trabalhando, eu gostaria de ver os travestis todos fazendo sensoriamento remoto. Com certeza. É o que eu quero ver, porque eles não estão tendo essa oportunidade. O que a sociedade e as instituições estão oferecendo para eles é numa área específica, infelizmente. E a gente precisa botar essa galera na engenharia, né, nas agrárias e tudo mais. E aí, também, fazendo essa parte do estudo, eu vi, né? TODEX. TUDEX. Só que já o TUDEX já não é mais o certo, professor.
Por quê? Se a gente Tô usar, anotando vamos supor TUDEX, né? TUDXS. Se a gente for utilizar no meio virtual, a gente não vai conseguir fazer inclusão com os surdos e com os cegos. Por quê? Porque o X não é vogal e ele não tem nenhuma outra tradução. Então, né, as inteligências artificiais não vão conseguir traduzir o áudio, né, e as línguas de sinais também não vão conseguir traduzir os sinais. Então, um pouco por causa disso, o X não está sendo usado. E aí, a comunidade LGBT, ela pede que se use os artigos neutros, que seria o I e o U. Então, é TUDES. TUDES. Né? Então, ou TUDOS. Né? Então, bom dia a TUDOS ou a TUDES. Isso é muito legal. Então, é uma construção que a gente está fazendo, inclusive da própria língua portuguesa. Né? Então, a gente tem que treinar para conseguir falar. À medida do possível, eu vou já incluindo, né, nessa minha fala. Né? Não é fácil também. Sim. Mas eu sempre tento fazer essa inclusão aí e, né, mais uma vez reforçando, é uma maneira de marketing, uma maneira assim de chamar atenção, e acho que esse é o nosso espaço, esse espaço que o senhor permitiu aqui, é um espaço maravilhoso, rico, que a gente vai poder contribuir e chamar mais essa galera para junto da gente, do sensoriamento remoto, do geoprocessamento, né? É o que a gente quer. Com certeza. Não, eu acho fantástico isso, porque eu me recordo, eu era diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, quando chegou o primeiro processo de nome social, acho que é nome social, né? Que era como o indivíduo gostaria de ser chamado. E o processo era justamente porque na chamada tinha um nome, mas ele queria ser chamado pelo nome social. E eu fiz toda uma discussão interna para que a gente respeitasse essas questões, né? Outro dia aconteceu um fato interessante. Meu filho mais velho, você vê que eu falo de família o tempo todo, né? Eu já falei do meu caçula, que é fotógrafo, né? A minha filha está se formando em Direito e o meu filho mais velho é ator de teatro musicais e tem uma drag em São Paulo, né? E é interessante porque outro dia ele estava fazendo uma live no Instagram sobre maquiagem de drag, que é uma coisa super difícil e ele domina muito, né? Ele fica muito bem montado e tal, Bettina Drag. E aí o Beto estava fazendo essa live e eu entrei com uma solicitação, porque nós estávamos aqui na sala, e eu entrei. E aí o pessoal da minha audiência entrou achando que eu estava fazendo uma live. Aí eu expliquei, aí ele disse, pai, o que está havendo? Essa quantidade de gente entrando aqui, eu não conheço ninguém e tal. Eu falei, não, peraí, deixa eu explicar. Gente, é o seguinte, meu filho mais velho é ator de teatro musicais, ele tem uma drag, ele está fazendo uma apresentação aqui de uma live sobre maquiagem de drag e eu entrei para dar um beijo, para dizer a ele que estava morrendo de saudade e que como ele estava ficando bonito, né, bonita, ali na montagem e tal. Então ele teve vários colegas dele que também têm drags e que fizeram sucesso. Então eu convivi com vários deles lá em casa. Era uma coisa interessante, porque às vezes chegavam dois rapazes lá em casa, aí saíam duas moças para ir para uma festa montadas e tal, e eu achava aquilo o máximo, né? Achava muito legal. E todos eles foram me ensinando como trabalhar dessa maneira. Então, os meus alunos também se identificam quando me veem dentro desse contexto, sabe? Eles olham e falam, o professor não trata só de imagem de satélite, não, ele também tem essa possibilidade. Então, eles se sentem facilmente acolhidos. Eles batem na minha porta para conversar sobre seus problemas, sobre seus relacionamentos, né? Sobre suas vidas. E é interessante isso, e é muito interessante. Tive uma vez entrei no laboratório, a menina estava muito triste e eu percebi uma presença paterna muito próxima a ela, né? E fui conversar com ela e era o dia que o pai tinha falecido, há alguns anos, e ela estava muito saudosa e tal, e eu só disse a ela, fique tranquila, ele está sempre perto de você. Aí ela disse, você está vendo alguma coisa? Eu falei, não, nada, está tudo certo, está tudo beleza e tal, e vamos nessa, né? É um outro tipo de sensoriamento remoto, né? Exatamente. Eu acho que falar disso aí certo.
Professor, também nessa pegada da inclusão, lá no Instituto a gente trabalhou num subprojeto também com a cartografia tátil. Né? Olha que legal. A gente traduziu junto com a comunidade surda e uma intérprete lá do campus, os municípios do estado do Pará em Libras, que não existia ainda, né? Olha que legal. Dentro desse símbolo, cada região tem o seu, né? Então, a língua de sinais, ela também é multi, cada região é como se fosse o seu sotaque. Então, a gente teve um momento também de trabalhar com a inclusão. A gente trabalhou com mapas táteis, com materiais reciclados, PVC, tinta puff, né? Esses materiais baratos, né? De fácil acesso aí numa papelaria. Então, também, as meninas da GEL fazem esse outro processo de inclusão. E aí eu queria dar destaque agora, no finalzinho desse tema, que são as mães. Tu falaste aí nesse processo, eu ia engatar, mas a gente foi para o outro. As mães. Então, quando a gente fala com as nossas meninas, né, e aí eu vou pegar essa palavra acolhimento que tu falastes, a gente sempre já conversou isso e sempre pediu que as nossas meninas convidassem as outras meninas que fossem mães para participar do projeto. Sim. Por quê? Porque na nossa instituição, né, e como um todo, as mães alunas têm dificuldade em acessar os projetos. Com certeza. Porque não tem o horário para compensar, porque, enfim, estão irregulares em alguma disciplina, algo nesse processo. E aí a gente faz esse trabalho de acolhimento junto com as meninas mães, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, ajudá-las, nem que seja carregando aquele neném. Olha que legal. Como a gente já fez em atividade. Minha filha está doente, tudo bem, está precisando de um Tilenol, a gente leva para ti. O que está acontecendo? Você não precisa fazer isso agora. Está precisando de um trabalho, fazer. Calma, meninas, precisamos ajudar no trabalho tal, e cada um faz um pouquinho. Então, nesse processo também das mães, a gente está buscando que as mães estejam junto com a gente, para que a gente possa ajudá-las, para que elas possam se formar adequadamente, para que elas possam acessar essas ferramentas. A gente brinca muito com as mães também, que a gente quer que toda essa garotada aí, bebezinha, seja mega em geoprocessamento. E a gente bota eles para brincar de Pokémon Go, professor. Muito legal. Eles já entenderam a localização. Já desce. Vamos brincar de Pokémon Go, batalha naval, tudo que tem gel. A gente é assim, sabe? Tudo que é localizado, tudo que tudo tem coordenada. A gente tem um campus bem grande, bem bonito. E o que a gente faz? Eu vou te dar o exemplo de um último evento que a gente fez. A gente comprou um isopor de bola, assim, era pokebola, encheu de bombom, encheu de coisa de bombom gostosa. Enterrou em alguns lugares estratégicos, né? Fez um geocachingzinho, anotou as coordenadas e deu para a galera, para as mães, para os filhos, né, usarem no seu celular para encontrar, para a criança achar o brinde. Que legal. Gente, aquilo foi fenomenal. Tinha até adultos fazendo fila para brincar, porque queria achar a pokebola cheia de bombom. Então, é uma maneira que a gente encontra também de dizer para essa mãe, né, que o sensoriamento remoto não está longe dela. Sim. Pode, inclusive, ser uma brincadeira. Claro. Né? E que faz parte do... Pode ser divertido, pode ser inclusivo, Exato. pode ser dinâmico, né? E ela pode, de repente, se profissionalizar e fazer daquilo um empreendimento, uma formação, uma área específica de atuação, enfim. Claro. Então, é muito legal. Assim, eu tenho uma paixão, assim, é uma coisa... É como se fosse o meu terceiro filho esse projeto, porque é uma paixão. Às vezes meu marido diz, Tati, tem muita coisa, muita menina, muita criança que tu tá aí no meio. Mas é uma paixão mesmo, saber que a gente está contribuindo um tiquinho a mais, que não é só entrar em sala de aula, né? Que a gente pode ajudar também. A mudar a vida dessas pessoas, né? A mudar a vida dessas pessoas, né? Eu na quinta-feira tive a defesa de doutorado de uma aluna minha que está assim nos dias de ter menino. Acho que agora no final de julho
final de junho, julho, ela está para ter a neném. E é interessante porque eu tenho vários netos acadêmicos, sabe? Vários filhos de alunos que nasceram durante o mestrado, doutorado. Eu sempre digo, sejam férteis, pensando no aspecto acadêmico, eles desvirtuam um pouco e acaba surgindo menino. Acaba surgindo os meninos aí para a gente cuidar. Mas é muito comum. Eu, semestre passado, eu tinha uma aluna que ela pegava o filho na escola, ele vinha, ficava sentado lá, jogando no celular e tal, e a gente trabalhando o projeto dela, junto com uma outra colega e tal, e é sempre um barato. E eu perturbo os meninos, eu gosto de perturbar os meninos, né, para ver se eles estão atentos ali e tal, então dou uma perturbada, chateio, ofereço um chocolate, uma coisa assim, mas estou sempre perturbando, porque senão não tem graça, né? A gente tem que fazer isso. Eu acho que a gente ficaria aqui mais horas e horas e horas conversando, porque o tema é fantástico, é maravilhoso. O trabalho realmente que vocês desenvolvem é muito interessante. E as redes sociais, elas têm essa potencialidade, a gente conhecer coisas boas que estão sendo feitas no Brasil e no mundo, independente de localização. Eu estava outro dia conversando com um cabo-verdiano que mora em Wuhan, na China, estava terminando o doutorado dele, a tese dele tem a ver com um trabalho que um amigo está fazendo, e a gente conversando via Messenger do Facebook. Então, o mundo hoje ele cabe no seu celular e está disponível. E a gente poder fazer esse tipo de interação é muito interessante. Eu vou encerrar, né, agradecendo... daria para fazer assim uma série, né? Sim, uma série. Antes do senhor me dar tchau, deixa eu lhe dizer, leva as meninas da GEL para o UNB, professor. Tá aí. Vamos fazer Vamos. parceria, vamos construir esse projeto junto. Vamos sim. As meninas que estão se formando na pós-graduação aí. Vamos sim. Tá gravado. Não, tá gravado, registrado e todo mundo ouvindo, né, no episódio do podcast. Vamos sim. Pronto. Sim, vamos organizar isso direitinho. Eu vou conversar. Eu sou de uma universidade que a reitoria é uma mulher, e é uma mulher fantástica, né? Minha amiga, é professora no instituto que eu dou aula, né? E coordena com muita maestria a nossa universidade. Foi nossa diretora, nós temos a decana de pós-graduação, é minha amiga também, colega minha de época de doutorado, está lá conduzindo a pós-graduação também com muita habilidade. Então é isso, a gente está vendo cada vez mais as coisas se organizando, né? Eu respondi recentemente um questionário a respeito dessa questão da inserção feminina na minha empresa e nós não temos, né, diferente da iniciativa privada, nós não temos diferença salarial, nós não temos diferenças tão gritantes. A gente percebe isso, né, apesar da universidade ter uma tradição machista, mas ela vem há bastante tempo se oxigenando, assim como os institutos federais, com projetos belíssimos como as meninas da GEL. Eu queria agradecer a você, Tati, por essa oportunidade maravilhosa da gente poder inaugurar. Eu pretendo fazer outras entrevistas, conversar com outras pessoas e a gente não ficar só no aspecto técnico, né? Já tive episódios em que eu falei de características de determinados sistemas sensores, beleza, é válido, mas também a gente falar sobre temas mais amplos e às vezes até temas mais polêmicos, né? Como essas questões. Então, aprendi muito nesse episódio de hoje essa questão. Eu acho que o marketing ele é fundamental mesmo, a importância de se ter acesso à informação. Então eu acho que agora, esse momento que a gente vive, que a gente vai abrir uma lacuna muito grande na questão da educação, porque a tendência com essa antecipação do acesso digital, a gente vai ter uma segregação de quem tem acesso e de quem não tem acesso. Então, quanto mais a gente puder popularizar, eu tenho feito parte de uma comissão dentro da universidade que discute o retorno às atividades e eu tenho sempre batido na seguinte tecla: é importante que você dê a sua aula usando as tecnologias de informação no momento da aula, mas não se esqueça que vai ter gente que não vai conseguir assistir. Então, arrume um jeito
de colocar isso disponível para que quando o indivíduo consiga, ele assista, para que ele não perca, né? Para que ele tenha acesso a essa informação. Tá? Então, eu queria abrir aí um minutinho para a professora fechar a sua fala para a gente encerrar esse episódio que talvez seja um dos maiores que a gente já gravou até hoje. Já deu, estamos fechando a primeira hora agora. Eu ainda quero falar mais. Bem, professor, muito obrigada mesmo por esse momento. Eu quero mandar um beijo especial para todas as minhas meninas da GEL, principalmente aquelas que estão lá na zona rural, que elas só vão ouvir quando a gente conseguir enviar para elas, não sei quando, né? Então eu quero mandar um beijo, dizer para elas que estou com tanta saudade das nossas reuniões presenciais, dos nossos lanches. Um beijo especial para a professora Thaís, que levou as meninas da GEL para a UFRA, né? Então também está fazendo um trabalho maravilhoso, ela é como se fosse uma irmã para mim. E eu queria mandar um beijo para duas pessoas que elas não são minhas amigas, mas eu já tive a oportunidade de conhecê-las, de abraçá-las, conversar e aprender um pouco com elas. Que é a professora Elizabeth Moraes e a professora Evelyn Novo. Ah, Evelyn. São do INPE. Sim, exato. Conheço a Evelyn. São símbolos, né, do sensoriamento remoto. Eu aprendi o que eu aprendi com os livros delas, né, com o livro principalmente da professora Evelyn, e assim, eu sou apaixonada por ela, eu conheci ela, peguei o autógrafo dela, e ela fez um vídeo para as meninas da GEL. Que legal. Esse foi o ápice da minha vida. Que legal. Então eu quero mandar um beijo para ela, espero que ela escute. Se ela não escutar, eu vou mandar no zap dela, que ela me deu. Maravilha. Vou disponibilizar o MP3 para você, que ele fica menorzinho, e aí você manda para as meninas no WhatsApp, manda para quem você quiser, tá? Eu vou editar. Professor, se o senhor permitir, no nosso podcast das meninas da GEL, a gente tem uma continha lá no Spotify. Claro. Ainda não engrenou por causa das meninas que estão longe, mas a gente pode também colocar lá. Sem problema. E mandar um beijo para toda essa mulherada que trabalha com geotecnologia, que mapeia o mundo, né? Que está aí trabalhando. Que vai para o espaço, né? Que vai para o espaço, como a gente teve agora. Exatamente, né? Então, mandar um beijo, dizer para elas, encontrem professores, educadores, acolhedores, né? Em todos os lugares existe, tá? E se apaixonem pelo GEL como a gente é apaixonado. Acho que essa é a grande dica aí do momento. E é isso. Qualquer coisa, se precisarem, podem entrar em contato pelas redes sociais, que a gente sempre está aí conversando, divulgando, no que eu puder ajudar, contem comigo. Professora, muito obrigado. Eu acho que abrilhantou demais esse nosso episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Esse podcast que está toda semana no ar, né, falando sobre sensoriamento remoto, hoje mais amplo, com geotecnologias. O sensoriamento está dentro desse processo. Queria lhe agradecer, desejar tudo de bom para você, para os seus familiares, para as meninas da GEL. Vamos trazer isso aqui para o Centro-Sul também. Eu topo. E a gente cada vez mais vê essa mulherada abrilhantando as geotecnologias, né? Fica muito mais interessante quando todo mundo pode participar de forma igual e de forma bastante eficiente. Aprender com a diversidade é a melhor coisa que existe, né? Tá bom? Uma boa semana a todos. Fiquem bem. Quem puder, fique em casa. E semana que vem estamos juntos. Um grande abraço.